Olá, eu sou o Seibit e vim aqui para cumprir uma corrente do Facebook chamado Lançai a Palavra, cujo objetivo é você escolher 3 amigos para trazer uma palavra, citar uma passagem bíblica. E eu fui escolhido para trazer essa passagem bíblica. Então, a passagem bíblica que eu vou citar aqui se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o qual diz, verso 7: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então essa passagem bíblica fala sobre a criação do homem. Deus criou o homem do pó da terra. E Deus plantou um jardim. E colocou todas as espécies de frutas ali, de árvores. E colocou o homem ali para se alimentar daquilo e para cultivar. Mas Deus também colocou uma árvore, chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus pediu ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore, pode comer livremente de qualquer fruto aí, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente morrerá. E nós já sabemos o que aconteceu. Adão, que estava ali no jardim, comeu desse fruto, e isso afastou ele de Deus, fez com que ele saísse da presença de Deus. Isso trouxe a morte para ele. Pois já como está escrito, no livro de Tiago, que o pecado, quando consumado, gera morte. A partir no momento em que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele trouxe o pecado para a tua vida. O pecado entrou na sua vida, passou a existir na sua vida, pois não existia pecado antes. O pecado começou a existir na sua vida, e o pecado, quando é consumado, gera morte, como Deus tinha falado. O que eu tenho a falar sobre essa passagem é que Deus criou o homem para estar na presença de Deus. Foi assim que foi feito. Deus plantou o jardim e Deus conversava com o homem ali no jardim. Pode comer livremente aí de todas as árvores aí. Pode comer de tudo que você quiser aí. Deus conversava, porque o homem tinha aquela intimidade com Deus. O homem estava ali na presença de Deus, pois o homem foi criado para estar na presença de Deus. Mas Deus entregou a liberdade para o homem, entregou a liberdade de escolha. Deus falou: você pode passar o resto da tua vida aqui comigo, mas se tu comeres daquela árvore, você irá se afastar de mim. Então você pode escolher ou passar a vida comigo ou se afastar de mim. E o homem escolheu se afastar de Deus. E ele comeu daquele fruto e entrou o pecado. E esse pecado trouxe a morte para o homem. Então eu vou falar sobre essa morte. Eu não vou falar aqui sobre a morte física. Porque todos nós vamos morrer cedo ou tarde, nós iremos morrer. Pois nós somos um aglomerado de compostos orgânicos muito bem estruturados e, como qualquer outra matéria, está aguardando a sua completa desintegração. Ou seja, nós vamos morrer algum dia. Mas a morte que eu venho falar aqui é uma morte pior, que é uma morte espiritual. Que essa morte espiritual vem através do pecado. Quando o homem pecou, isso afastou o homem de Deus. Pois Isaías já disse no livro de
Isaías já disse no capítulo 59, verso 2, que o pecado afasta, separa o homem de Deus. E esse pecado separou o homem de Deus. E o homem, com essa morte espiritual, o homem não teve mais contato com Deus, não conversava, não tinha mais conhecimento a respeito das coisas de Deus. A morte espiritual causa isso. Você não conhece mais Deus, não sabe mais quem Deus é, não entende as coisas que provém de Deus. Passa a ser alguém que você não sabe quem é. É isso que causa o pecado. Mas Deus nos criou para estar na presença de Deus. Eu vou falar sobre sobre algo que aconteceu na minha vida quando eu era criança. Eu tinha aproximadamente uns 11, 12 anos de idade. E eu estava na minha casa, né? Estava sozinho em casa. Nessa época eu morava em Otacílio Costa, morei por pouco tempo lá. E eu estava sozinho em casa. Daí, como estava sozinho, eu me tranquei por dentro de casa. Então eu estava trancado lá dentro de casa. Eu estava no meu quarto e eu decidi sair pro lado de fora para brincar. Eu abri a janela e saí pro lado de fora de casa. Daí na hora que eu fui fechar a janela correu demais e travou. Travou, que ela tem a travinha do lado de dentro, e travou. E eu tentei abrir, não conseguia. Daí fui em todas as outras janelas, todas eram travadas por dentro. Daí fui em todas as janelas, fui pela segunda vez, tentei abrir todas, fui pela terceira vez. E as janelas estavam travadas. E eu comecei a ficar desesperado. Achei, meu pai vai, quando a gente voltar pra casa, ver que eu me tranquei por lá de fora, ele vai brigar comigo, né? Então eu comecei a clamar por Deus, comecei a orar para que Deus me ajudasse naquele momento. Então eu ali comecei a orar e pedir para Deus, para que Deus me ajudasse. Deus, por favor, Deus me ajuda. E na hora que eu fui encostar minhas mãos na janela, minhas mãos encostaram na cortina. A janela que antes estava travada por dentro, minhas mãos encostaram na cortina. Eu entrei dentro de casa e comecei a chorar e agradecer a Deus por ter me ajudado naquele momento. O que eu quero dizer é que, se você estiver na presença de Deus, grandes coisas podem acontecer na tua vida. Mas você precisa ter aquele nível de intimidade com Deus. Desde criança, eu cresci lendo a Bíblia, cresci orando a Deus, e Deus realmente operou milagre na minha vida. Só que quando eu fiquei mais velho, o pecado apareceu. Fiquei com mais idade, o pecado apareceu na minha vida e eu dei legalidade ao pecado. E o pecado se consumou na minha vida, ou seja, eu pequei. E em Romanos capítulo 3, no verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O fato de eu ter cometido pecado, de eu ter deixado com que o pecado se consumasse da minha vida, afastou eu da presença de Deus, fez com que eu me afastasse e fez com que eu ficasse destituído da glória de Deus. Ou seja, Deus se afastou da minha vida através dos pecados que eu cometi. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o profeta Jeremias profetizou um negócio. O profeta Jeremias profetizou um negócio que se encontra lá no livro dele. Então, no livro de Jeremias, aqui diz, Jeremias capítulo 33, versos 15 diz: naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias farei brotar alguém da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo na terra. Essa profecia se cumpriu no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria se feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ora, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se tornou carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse capítulo 1 de João fala a respeito daquele a qual desde o princípio está com Deus, o qual é Deus. E todo o mundo foi feito por intermédio dele. E ele se tornou carne e habitou entre nós, como a glória de um único filho que Deus tem, cheio de graça e de verdade. Essa passagem se refere a Jesus Cristo, o qual é o único Filho de Deus e que se tornou carne. Apesar de estar desde o princípio, desde a criação do mundo, ele se tornou carne e habitou entre nós, para que todo aquele que crer no nome dele possa ser chamado de Filho de Deus. Ora, no livro de Filipenses, na carta que Paulo mandou aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 6, diz que Deus, sendo a imagem, tendo a natureza divina, Jesus Cristo, tendo aquela natureza de Deus, sendo aquela natureza divina, ele não foi Deus aqui na terra, mas ele foi homem, se humilhando até a morte. Então Jesus Cristo deixou de toda aquela divindade dele e se fez homem aqui na terra, sendo humilde até a morte. E morte de cruz. Por que morte de cruz? Para que se cumprisse o que o profeta Amós falou. Então, o livro de Amós falou no capítulo 8. Amós falou no capítulo 8, no verso 9, que diz: Naquele dia declara o Senhor, o soberano: farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório, e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto, e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Então, o profeta Amós profetizou a respeito da morte de um filho único, e que esse dia seria um dia de amargura. Isso se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem para fazer o que é certo, mas ele morreu para que nós, crendo no nome dele, pudéssemos ser chamados de filho de Deus. E Jesus Cristo morreu, o qual Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi para com o Pai, para que nós, crendo na morte e na ressurreição de Cristo, pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, somos filhos de Deus, mas não temos a natureza divina de Deus, porque Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Mas na carta que foi enviada aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, então Romanos 8,15, diz o seguinte: mas receberam o Espírito que o torna filho por adoção. Então, no livro de Romanos diz que nós recebemos o Espírito que nos torna filhos de Deus por adoção. Nós não temos a natureza divina que Jesus Cristo teve, o qual era o Filho único de Deus. Mas
nós recebemos o Espírito de adoção, o qual nós também podemos chamar Deus de Pai, através do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo, sendo santo, ele se fez pecador, para que todos aqueles que pecassem pudessem ser chamados de santo, não mediante as suas próprias atitudes, não mediante os seus próprios atos, porque todos pecaram, mas mediante a fé que tem em Cristo Jesus, o qual é o Filho de Deus. E Jesus Cristo falou que enviaria o seu Santo Espírito para dar testemunho das coisas de Deus. Jesus foi para o céu, para junto com o Pai, e deixou-nos o seu Santo Espírito de Deus, para que esse Santo Espírito de Deus pudesse testificar, dar testemunho das coisas de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus entrou nas nossas vidas e nós recebemos esse Espírito de adoção e podemos ser chamados de filho de Deus. Então fica aí, não importa, não sei muito bem como está a sua vida, se a sua vida está ruim, coisa assim, mas pode crer que se tu creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, do qual Deus o ressuscitou dentre os mortos, você certamente receberá o Espírito de adoção e você será chamado de Filho de Deus. E Deus lhe trará para a presença dele. E realmente é muito bom estar na presença de Deus. Deus irá derramar da sua paz sobre a sua vida. Então eu peço, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus também venha se derramar na sua vida, para que também você possa ter essa paz, ter esse amor que provém de Deus, para que você também possa se aproximar de Deus e ver grandes maravilhas que Deus pode fazer na tua vida. Pois se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e com o coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque se eu falo aqui sobre Jesus Cristo, não estou aqui em nenhum momento falando de uma religião, não estou falando em nenhum momento de um homem que foi bem inteligente, não estou falando de um homem que foi revolucionário, não estou falando de um homem que foi um ser iluminado. Eu estou falando aqui de Jesus Cristo como o Filho de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que dá testemunho disso na minha vida. Então eu peço em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus também venha derramar da sua presença, da presença de Deus na sua vida, para que você também possa sentir essa paz que vem de Deus, para que você também possa estar caminhando na presença de Deus. Então seria essa mensagem que eu queria deixar aí para vocês, para que nós, mesmo cometendo pecados, mesmo que cometêssemos alguns pecados nessa vida, mas que mediante a fé que temos em Cristo nós possamos estar na presença de Deus, nos afastar desse pecado, deixar de cometer esses pecados que afastam-nos de Deus, mas que possamos caminhar na presença de Deus, pois é na presença de Deus que é o nosso lugar. Desde o princípio Deus nos criou para estar na presença de Deus, e é na presença de Deus que é o nosso lugar. É na presença de Deus que é o nosso lugar. Então, através de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, mediante a fé que temos em Jesus Cristo como Filho de Deus, o qual morreu pelos nossos pecados, o qual ressuscitou dentre os mortos, mediante a fé que temos nisso, que nós sejamos então chamados de filhos de Deus, Daí vai se cumprir uma passagem, vai se cumprir algo que Deus disse no livro de João, capítulo 10. João capítulo 10, no verso 28, que diz, eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da mão de Deus. Então, escolha. Você está aqui para escolher. Deus, desde o começo,
você pode escolher. Então escolha estar com Deus, pois daí, estando com Deus, Deus vai chegar e vai dizer, ó, ninguém vai te tirar das minhas mãos. Então seria essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Aproveitando o momento, então vou aproveitar esse momento, já que você está vendo esse vídeo até esse prezado momento, então eu vou orar pela vida de você que está assistindo esse vídeo aí, que até esse momento está aí assistindo esse vídeo. Senhor Deus, eu peço, Deus, pelas nossas vidas, Deus, pela vida tanto minha de como quem está assistindo esse vídeo, Deus. Derrama, Senhor Deus, o teu Santo Espírito, Deus, para que nós, Deus, possamos, Deus, estar cada vez, Deus, mais próximos, Deus, da tua presença. Afasta-nos, Deus, afasta de nós, Deus, o pecado, que o pecado já não venha mais fazer parte das nossas vidas, Deus, mas que nós, Deus, venhamos caminhar, Deus, para a tua presença. Derrama, Deus, o teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, como Jesus Cristo já tinha falado que enviaria do teu Santo Espírito para testificar, para dar testemunho das coisas de Deus. Então que o Espírito Santo de Deus venha entrar nas nossas vidas, derramado sua glória, para que nós possamos, através da fé, crer em Jesus Cristo, crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, para que assim possamos, Deus, ser chamado, Deus, de filhos de Deus. Que nós, Senhor Deus, não venhamos, Deus, simplesmente chamar de Jesus Cristo de uma religião, Deus, pois Jesus Cristo não se limita, Deus, a uma religião, Deus, mas, Senhor Deus, que Jesus Cristo, Deus, venha ser o Filho de Deus, que venha estar na nossa vida como Filho de Deus, que a nossa boca, Senhor Deus, venha confessar Jesus Cristo como o Salvador de nossas almas, para que nós, Deus, mediante a fé que temos em Cristo, possamos ser salvos, Deus, possamos estar, Deus, na sua presença. Então, Senhor Deus, como, Senhor Deus, já atendeste, Deus, muito dos meus pedidos, Deus, peço, Deus, para que derrame, Deus, do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que nos traga, Senhor, a paz que provém de Deus. Que assim seja. Amém. Aí, tome posse dessa oração aí que eu fiz pela vida de vocês, e que realmente o Espírito Santo de Deus derrame da paz, que realmente a paz de Deus é muito boa. Muitas coisas do mundo trazem coisas ruins que entristecem a gente, mas a paz que Deus coloca dentro de nós, nada pode tirar. Como faz parte da corrente do Lançai a Palavra, eu vou escolher 3 amigos meus para estarem trazendo uma palavra aí. Eu vou escolher primeiramente, o meu primo chamado Rodrigo Schneider, o qual está no meu coração ao tempo todo. Ele está do meu lado, está comigo. Então eu vou convidá-lo a trazer uma palavra. Em segundo, eu vou escolher a minha avó Maria Schneider, a minha avó, para também estar trazendo uma palavra. E também, por terceiro, vou estar convidando um amigo meu que mora lá em Lages, que a próxima vez que eu ir lá em Lages vou lá conversar com ele, que é o meu amigo Ederluan Borges. Então fica aí esses meus 3 convites. Paz, fica com Deus. Amém.